pessoas que perderam os empregos hoje, que estão sem trabalho, vão conseguir voltar a se inserir novamente no mercado de trabalho. Então, não há absolutamente nenhuma certeza sobre como vai ser o futuro. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. A do UENF saúda os 27 anos da UENF. Um sonho feito de concreto armado e mobilização popular. Uma universidade pensada por Darcy Ribeiro, construída por Leonel Brizola e que tem sua qualidade reconhecida ano após ano, apesar de todos os ataques à ciência, à pesquisa e à educação. A do UENF parabeniza seus docentes, servidores técnicos, trabalhadores terceirizados, trabalhadoras terceirizadas, professores e professoras do CEDERJ, discentes de graduação e pós, por fazerem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro uma das melhores universidades do Brasil. E a do UENF seguirá em sua luta por uma UENF pública, de excelência, socialmente referenciada e sem exclusão digital. Nenhum estudante a menos, nenhuma estudante a menos. Sete horas e 35 em Campos. Muito bom dia para você ligado na Folha FM 98,3. Somos uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Estamos ao vivo em nosso site Folha FM 98,3 mesmo. Muito bom dia para quem nos acompanha aí pelo streaming, pela rádio e daqui a pouco pelo podcast também. O programa de hoje, que conta com o jornalista Arnaldo Neto, vem trazendo aí o convidado Carlos Valpasso. Ele é antropólogo e professor da UF. Falando sobre o enfrentamento à pandemia do coronavírus, o impacto dessa pandemia no convívio das pessoas. No começo tinha muito aquela conversa, né? Nossa, o mundo não vai ser o mesmo, as pessoas vão melhorar depois dessa pandemia. E no cronograma da educação também, esse impacto. O tabuleiro eleitoral aqui no município, no estado, no Brasil, a gente confere agora com o professor Carlos Valpasso, que eu trago o seu bom dia e logo o Arnaldo já starta essa pauta. Professor, bom dia, muito obrigado aí pelo carinho de nos atender e estar conosco aqui nesta manhã. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes e às ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para a gente começar o dia com uma conversa assim agradável, interessante. Obrigado. Professor, eu vou começar com um comentário que você chegou aqui na rede social, no nosso stream no Facebook, que é da Patrícia Buchaú. Ela diz o seguinte: o ser humano em geral é individualista. Se for bom para mim, para que me preocupar com o outro? Coloca isso entre aspas. O controle da pandemia só se dará quando se pensar no coletivo. Qual a opinião do senhor com relação a essa colocação dela? O ser humano realmente é individualista e não pensa no coletivo para tentar sair logo dessa pandemia? Toda afirmação assim, muito categórica é difícil, né? O próprio individualismo ele é um conceito muito ocidental. Ele não se apresenta em todas as sociedades do mundo, né? O que existem são sociedades que tendem a desenvolver perspectivas mais ou menos fundamentadas numa espécie de individualismo. Então, por exemplo, a noção de indivíduo ela é mais forte em alguns lugares do que em outros. Você pode comparar, por exemplo, a noção de indivíduo como algo muito forte nos Estados Unidos e algo que tem outro tipo de percepção em sociedades que a gente chama de holistas, por exemplo, uma sociedade indiana, algumas populações indígenas, né, algumas etnias. Então, isso aí é um pouco relativo, né? A questão do coronavírus, ela tem um impacto direto sobre as coletividades, né? Sobre os indivíduos, sobre todos os seres e as formas de organização social. Quando você pensa nas tomadas de decisão finais, elas são individuais, né? Quem vai agir é o sujeito que está lá na ponta, é a pessoa. Porém, há muita influência coletiva, né? Você tem movimentos coletivos que vão, no final das contas, influenciar ou disputar a conduta, né, que deve ser adotada pelos sujeitos individuais.
Então, acho que vai muito nesse sentido de que essas decisões individuais, elas partem, né, de perspectivas que são maiores, que a gente chamaria, talvez, de estruturais. E, claro, essa divisão indivíduo-sociedade, indivíduo-coletivo, ela é muito complicada, porque dá a impressão de que tem um isolamento. Na verdade, todos os sujeitos são continuados, eles são diversos, né? Então, você não se forma indivíduo sozinho, você se forma indivíduo, a sua personalidade se constitui a partir das suas experiências sociais. Então, o que a gente tem hoje é uma crise que já tem alguns meses e que essa crise ela foi englobada por uma crise anterior que a gente tinha, né? Você não fala da pandemia no Brasil sem falar do nosso cenário político, da nossa fissura social, né? Então, sou a favor da cloroquina, sou contra a cloroquina. Você vai dividindo isso de acordo com o que a gente tem em várias outras dimensões da vida hoje, né? Essa partição que a gente teve da sociedade brasileira nos últimos anos evidenciou uma série de conflitos, e esses conflitos que se transformaram em abordagens políticas, morais, etc., eles hoje acabam tomando conta um pouco da forma como as pessoas estão se dividindo, né, no enfrentamento à pandemia. E, claro, a pandemia coloca novos desafios, né, e para um grupo ou para outro. Professor, agora, até pegando esse gancho dessa divisão, o quanto deixou a sociedade brasileira dividida em relação a essa questão da pandemia, as divergências de direcionamento entre os governos federal, os governos estaduais e os governos municipais. O quanto isso atrapalhou no entendimento, na percepção popular com relação à pandemia. Essa briga política influenciou como na sociedade? Arnaldo, tem várias formas de olhar para esse fenômeno, para esse problema. Em outros países, se percebeu rapidamente que a dificuldade era criar uma espécie de comoção e coesão social. Então você tinha que acionar retóricas e narrativas que dessem aos indivíduos um norte sobre como encarar o problema. Então a ideia, por exemplo, na França, o presidente francês ele evocou a ideia de que aquilo ali era uma guerra e que era um sistema anormal, era uma situação de exceção. Por isso, os franceses tinham que se unir numa só postura, né? Então eles tinham que se isolar, eles tinham que se proteger. Havia um inimigo e esse inimigo não tinha metralhadora, não tinha fuzil, não tinha nada, mas ele ia matar. Então a população tinha que se unir contra aquele inimigo. No Brasil a coisa não se deu assim. A gente não conseguiu estabelecer nenhuma retórica, né? O que se deu foi uma divergência muito clara dentro do próprio governo federal logo no início, com o presidente da República apontando para um lado e o ministro da Saúde, então era o Mandetta, né, indicando o outro, né? O que isso gerou? Quando um líder político, ainda mais quando um líder nacional, ele apresenta uma postura, ele influencia as pessoas, né? Ele tem capacidade de influência e ele cria retóricas. Essas retóricas se transformam em argumentos que vão sustentar atitudes. Então você gerou legitimação para que as pessoas entendessem que a pandemia não era uma coisa maior, né, que ela era uma coisa que poderia ser contornada, que tudo dependia da atitude. Se eu fosse corajoso, estava tudo certo, né? Então bastava encarar com um remédio mágico e uma postura positiva que aquilo ali ia dar certo. Então a gente tem essa questão que legitimou. E um outro problema nesse início foi uma dicotomia falsa, né? Se criou uma dualidade muito falsa ali, que era a ideia de que ou empregos ou vidas, né? Nós até queremos salvar as vidas, mas a nossa prioridade é salvar os empregos, como se as duas coisas fossem desconectadas. E o que já se apresentava na época era que a permissividade com relação ao contágio teria um efeito econômico desastroso. Então a gente começou a sofrer os impactos da pandemia aqui no Brasil em março. A gente já está em agosto, né? E a gente está numa reabertura que é uma reabertura ainda um pouco, digamos assim, arriscada, porque ela não significa que a gente superou. A gente não teve uma redução, nem uma redução drástica, significativa, que diga assim, olha,
as coisas estão caminhando para o retorno à normalidade. A gente não teve isso ainda. Então, nesse momento que você cria esse argumento, né, para as pessoas, começa, isso aí vai gotejando, digamos assim, de cima para baixo, e as pessoas começam a justificar. Não, eu quero isso, eu quero trabalhar, eu quero ir para a rua, eu tenho direito, né, não pode impedir o meu direito de ir e vir. Mas tem uma dimensão ali que era técnica. O indivíduo que vai e volta, ele é um indivíduo que pode não sentir nada, mas ele não sabe quantas pessoas ele contaminou no caminho, ou em casa, ou numa reunião, etc. E isso faz com que essa divergência, né, ainda criou uma tensão entre as pessoas que defendiam um isolamento, um cuidado maior, e aquelas que achavam que era necessário encarar com muita coragem e um certo cuidado, mas nada demais, e vamos tocar a vida à frente. Não é positivo esse tipo de dualidade, porque tende a prolongar o problema, né? Porque não adianta, metade da população faz um isolamento social, a outra metade não faz. As pessoas não vivem sozinhas, elas se encontram, os fluxos são muito intensos. Então, esse é um vírus com alta taxa de contágio, né? Então, ele mata, né? A letalidade dele não é uma coisa assim exorbitante, se você for pensar. Ela gira ali na casa dos 3%, 5%, né, dos contaminados. Porém, a taxa de contágio é assustadora, né? Ele passa com uma facilidade enorme. E aí foram criadas alternativas para influenciar as pessoas a não olharem o problema de frente, né? Então, vamos agora, não queremos mais mostrar o número de mortos, porque isso assusta a população, né? Então, a gente não vai mais mostrar o número de mortos, a gente vai mostrar o número de recuperados. As pessoas ficam felizes, né? E aí, como é que fica isso? É óbvio que vai ter um número maior de recuperados, né? Se a doença mata 3%, 5%, então isso significa que você vai ter 95% recuperado. Isso não quer dizer que ela não matou. E quando você permite que ela saia fazendo o seu trabalho, né, no final das contas você está aumentando, permitindo que ela continue com alta taxa de letalidade. Não é uma questão, como se tem argumentado, e essas retóricas todas são pensadas, né, isso não vem do impulso, né, são estratégias políticas, né, de enfrentamento a um problema. E estratégias políticas que acabam tendo consequências cruéis, né. Então você diz, existem pessoas que torcem pelo vírus, eu não vou torcer pelo vírus. Ninguém torce pelo vírus, né? Você acompanha. Não é o fato de eu dizer, olha, hoje tivemos uma queda de 2%, estamos vencendo. Não, a gente está perdendo há muito tempo. A gente está perdendo muito tempo, porque as taxas estão muito altas. A gente chegou, essa coisa de que a gente está num platô e de que parou de subir, isso não é necessariamente positivo. Isso significa que o vírus andou livremente o quanto quis, né? E que não teve uma política de combate, uma política pública efetiva, que tenha conseguido frear. Como que a gente pode estar agora como o segundo país com maior taxa de mortos? A gente não tem a população que justifique isso. Isso significa uma falha. E não é uma questão meramente de o Brasil é um país pobre, né? Isso aí pode ser um argumento. A pobreza certamente dificultou o nosso enfrentamento à crise, porém outros países pobres tiveram respostas melhores. Eles conseguiram criar uma resposta que uniu as pessoas. Aqui não, aqui a gente dividiu. E isso eu acho que é o ponto crucial, né? Essa divisão ela não nos favoreceu. Nogueira, fazer alguma pergunta? Eu queria, se você permite, voltar um pouquinho só esse fio aí. Lá no começo o professor disse sobre essa questão da conexão entre o trabalho e a vida, que não há como desconectar os dois, né? Mas uma outra avaliação que o senhor fez, disse que todo líder, quer queira ou não, ele influencia sobre os seus liderados, né? Nós não temos dúvida disso. Também agora com os exemplos aí recentes. O que eu queria perguntar, analisando esses dois pontos aí, tentando juntar, é o seguinte:
Você acha que em algum momento o Bolsonaro conseguiu, por exemplo, criar alguma conexão com os liderados dele, com as pessoas que seguem ele, que votam ou que acompanham o Bolsonaro, nessa questão de perder o emprego e perder a vida, porque desempregado você morre de fome? Ele falou que ia morrer muito mais gente de fome do que de Covid-19 no começo. Então, a minha pergunta é essa: ele conseguiu isso em algum momento? Olha, ele estabeleceu um argumento, né? Não vem, o argumento ele não se sustenta por uma ideia somente, ele vai criando várias ideias que vão sustentar uma postura. Então você diz, olha, as pessoas vão morrer de fome, aí você já cria um medo, né? Você cria um medo. Quando você junta esse medo da fome com o valor moral do trabalho, né? Porque trabalhar é uma coisa digna, trabalhar é uma coisa socialmente apreciada, valorada. E aí você diz, eu estou sendo impedido de trabalhar. Então, você está dizendo para a pessoa o seguinte, você está sendo coagido, né, a abandonar a se arriscar em nome de algo que não representa esse perigo todo. Então você legitimou, né? E ao mesmo tempo, há questões muito interessantes, né? Esse fenômeno vai render para a gente muito debate. Por exemplo, a pesquisa que saiu ontem ou hoje, de que o Bolsonaro tem ampliado, ele nunca teve uma aceitação tão grande, né? A aceitação política dele cresceu em virtude do auxílio emergencial. Sim, né? sim. Esse auxílio emergencial, ele era uma questão crucial, porque você não podia pedir para as pessoas ficarem em casa, né, sem nenhuma renda. E ele revelou coisas que não estavam assim, elas existiam, mas assim, não estavam sendo foco de atenção. A quantidade de trabalhadores informais no Brasil, as pessoas de baixa renda, são números assustadores, né? As pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial. A proposta do governo federal foi uma proposta de R$200, né? É bom lembrar disso. Eles perderam a votação na Câmara e os deputados elevaram o valor a 600. O governo federal, né, o executivo, foi contrariado e aí teve que dar os R$600. Só que R$600 foram apropriados depois positivamente, porque metade da população quase foi assistida por esse programa. E aí as pessoas entenderam um lado positivo. Muita gente no início, se a gente for recordar essa discussão, afirmava que os R$600 eram insuficientes, né? Que as pessoas trabalhando na rua, de modo informal, elas conseguiam um valor muito melhor. Sendo que para o Brasil é enorme, né? Então, quando você joga isso na população toda, R$600 para uma parcela significativa é uma renda maior do que se tinha antes. Então, você conseguiu, muita gente melhorou, né, suas condições a partir desse auxílio. Teve gente que investiu, que conseguiu criar um pequeno negócio. Foi um dinheiro que fez muita diferença, né? No entanto, essa dicotomia ela é muito problemática. Ela é muito problemática, porque ela gera... Você não precisava acabar com empregos, né? Você não precisava... Você poderia estimular a economia dentro desse contexto, sem afetar, sem influenciar o fluxo de pessoas. Esse é um drama que a gente vai ter que enfrentar. Porque, na medida em que pensem, por exemplo, pense numa questão recente de Campos. Os bares reabriram, né? Os bares, os restaurantes, etc. Muitos restaurantes estão reabrindo e eles não estão tendo movimento, né? Do mesmo jeito, tem uns que ficam hiper lotados, mas tem muitos restaurantes que não tem movimento. Os garçons ficam lá. E o que isso significa? Esse setor ele é importantíssimo. Ele emprega muita gente. Ele faz gerar um capital enorme. E aí, na medida em que a gente não criou um combate efetivo à pandemia, as pessoas ainda têm receio. Então elas não vão frequentar da mesma forma que antes. Elas vão se preservar. E isso vai afetar o setor gastronômico, o setor de turismo, que é fundamental para o Brasil, né? O setor de artes, né? Você vê, cinema, quando que vai reabrir um cinema nesse contexto? Quanto mais a pandemia perdurar, maior será o estrago econômico. Isso aí é um problema que
que fica evidente e ampliado na medida em que você cria essa dicotomia falsa, vida ou emprego, né? A pandemia, com a vacina, as coisas estarão resolvidas? Uma parte, sim, a vacina vai realimentar a economia, ela vai trazer uma tranquilidade, mas a gente não volta ao normal no dia seguinte, né? Esses impactos econômicos, eles vão ser enormes. E a gente já existe economista falando que a década de 2020, né, vai ser uma nova década perdida, em virtude desse tipo de coisa. E ninguém ia sair tranquilo, né? Não quero dizer isso, que havia uma forma de sair sem arranhões dessa situação. O problema é que você não precisava sair completamente destruído, como a gente está saindo, né? Economicamente, inclusive. A gente já perdeu 100 mil pessoas, ou seja, a gente não preservou vidas e a gente não preservou emprego. A gente conseguiu o pior dos mundos. É esse o ponto, né? É esse o nosso ponto. Só mais uma colocação, Arnaldo, se você... Sim. Se puder. E também na avaliação do senhor, nessa pesquisa divulgada ontem, eu consegui ver no portal da Folha de São Paulo, ele cresceu na aprovação popular e diminuiu na rejeição. Pelo menos na rejeição diminuiu já 10 pontos. Eu estava avaliando aqui, eu estava percebendo o seguinte, coincidência ou não, na campanha dele, a partir de quando ele se silenciou, que ele ficou quieto, que não falou mais nada, ele aumentou a aprovação e naturalmente o número de votos. Agora, de um tempo para cá, ele andou doente, teve Covid e também moderou o tom e andou mais quieto. Você acha que quanto menos ele falar, melhor é a aprovação dele? As falas, normalmente, do nosso presidente são falas muito ríspidas. São falas que destoam com o líder, né, com o chefe, do que a gente imagina que deveria ser a fala de um chefe de Estado. Elas não buscam coesão, ainda mais num momento como esse. Elas buscam a permanência da divisão. Então, na medida em que ele tem uma equipe, né, ele não está ali só, ele tem algumas equipes de assessoria. Então, há a percepção de que seria um momento de recuar para tentar um pouco de apoio, né, para criar uma sensação de estabilidade, e ao mesmo tempo a gente vinha numa escalada muito violenta, né, uma ruptura entre os poderes que estava muito evidente, e isso ficou mais atenuado nas últimas semanas, que veio junto com esse silêncio. Então, para a população isso também vai ter um efeito, né, na medida que você não vê assim, uma declaração de total desprezo todos os dias à pandemia, né? Que você vê o efeito do auxílio emergencial, mas que você não vê uma continuidade daquele tipo de discurso disruptivo. Isso tem um impacto positivo nesse tipo de percepção. Acredito que seja um pouco por aí. E não foi uma opção, olha, agora eu acordei e estou sentindo, né, que o caminho é esse aqui. Aquilo ali foi uma questão de estratégia política, né? Foi uma estratégia pensada, discutida e adotada. Não existe a inocência de que as pessoas vão... Até mesmo, por exemplo, o número dos 100 mil. Né? Chegamos num momento em que o presidente da República ele não pode demonstrar, né, um grande... como é que eu posso dizer? Uma grande tristeza diante do dado. Por quê? Ele pode dizer, olha, eu sou solidário às pessoas e tal, mas ele não pode ir muito por aí porque ele vai contrariar tudo que ele fez. Então, por uma questão mínima de coerência, ele tem que sustentar pelo menos um discurso mais moderado em relação a isso. Mas são estratégias pensadas, né? Boa parte delas. Professor, com relação a esse enfrentamento do governo federal, do governo estadual e do município de Campos, como você avaliaria em cada uma dessas esferas o enfrentamento à pandemia? Bem, a gente tem 3 esferas e elas meio que conectam vários dos problemas e das tensões políticas que a gente tem no país hoje, né? Então, governadores e prefeitos, boa parte deles, tiveram uma propensão a adotar medidas de contingenciamento, né? A ideia é favorecer o isolamento, etc.
o governo federal entendeu que não era uma boa ideia favorecer isso. Então você já criou uma ruptura. As pessoas que querem o isolamento e as pessoas que não querem. E foi uma estratégia também. Porque de imediato você já sabe, essa pandemia começa aqui a reverberar forte no Brasil em março, abril, mas a gente já tinha isso anunciado. Antigamente a gente tinha, não tem mais, né, o tal gabinete de crise da presidência da República, eram pessoas que ficavam avaliando os impactos de determinados fenômenos para a população. Então você já tinha como saber, né, que isso aí geraria uma série de efeitos econômicos e atingiria em cheio a população. Então, se você disser, aquilo ali parece uma estratégia inteligente, você diz, olha, eu queria que as pessoas continuassem trabalhando, né? Por mim, elas continuariam trabalhando, mas os prefeitos, né, os governadores não querem. Então, se você perder seu emprego, você fala lá com o prefeito, eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí você se livrou de um problema. E os prefeitos e governadores que adotaram medida de isolamento social, lockdown, ou as diferentes faixas de paralisação, né, da vida econômica, eles foram criticados. E eles vão ser criticados, né? Porque qualquer um que adote essas, não são medidas fáceis, não são medidas desejáveis. Você não quer deixar de ir para o seu trabalho, né? Você não quer perder o seu emprego, mas você tem uma situação ali de que a gente tem um número elevado, bem elevado, né? E se a gente não tivesse feito nada? E se não tivesse contingenciamento nenhum? Qual seria... O nosso contingenciamento foi baixíssimo, né? O isolamento social no Brasil, ele não teve assim, a eficiência que se desejava. Ele, inclusive, era difícil de se obter, na medida em que você tem questões sanitárias, questões habitacionais, questões relativas à formalidade do emprego, garantia de renda, que são muito diversas e, muitas vezes, cruéis para a maior parte da população. Então, você pensar que a gente conseguiu 100 mil mortos, que é o segundo país com o maior número de mortos, num contexto que a gente tentou o isolamento, você pode começar a imaginar os impactos que seria simplesmente deixar isso de lado para ver o que acontece, né? A gente teria... E quando a gente lembra, por exemplo, a situação brasileira, a gente tem 100 mil mortos. Mas os momentos mais drásticos e dramáticos a gente viveu, por exemplo, em Manaus, né? Manaus teve uma situação muito, muito evidente do que era o problema, né? A gente não teve isso no Rio de Janeiro. E eu gosto de pensar o seguinte: eu trabalho com análise de situações de crise, né? E a crise é um conceito é uma palavra, né? Mas também é um instrumento de reflexão. As crises, elas não atingem de maneira igual as pessoas envolvidas. As crises atingem de formas diferentes. E elas têm um condão de revelar os problemas sociais, os valores, as questões que estão presentes. Então, a crise do coronavírus, ela vem numa crescente. E ela vem trazendo para a gente vários problemas. Ela evidenciou questões da sociedade brasileira, ou do Brasil, se preferir, que são muito importantes. Você pensar, por exemplo, nas nossas questões habitacionais. Nós temos problemas habitacionais seríssimos, né? Qual o grande medo inicial no Rio de Janeiro? As populações de favelas, né? Onde você tem uma carência, uma dificuldade com limpeza de lixo, né? A retirada do lixo, os fluxos são muito intensos e as vias são reduzidas, então você tem uma aglomeração inerente ao tipo de espaço. Revelou a informalidade do trabalho, né, que agora ninguém pode dizer que não sabia que metade da população brasileira tem trabalho informal, né? Você revelou problemas ali inúmeros, inclusive evidenciou as fissuras entre os governos, né, entre os entes. Por exemplo, você pensar governo federal, governo estadual e governo municipal. É muito interessante com o que aconteceu, porque a gente teve criação de hospital de campanha,
Aí você pensa, poxa, o hospital de campanha ele vai ser um negócio importante, né? Então as pessoas vão fazer um hospital de campanha, porque pode ser uma maneira de atenuar os impactos da pandemia. Aí o que acontece com os nossos hospitais de campanha? Eles viram um instrumento de corrupção, né? Boa parte deles nem sequer foi apresentada à população, disponibilizada para a população. E você vê que aquilo ali foi englobado por uma prática já anterior, né? Então você tem a tomada daquilo com desvio de verba, superfaturamento e outras coisas que eu não consigo nem enumerar. Mas você encampa, englobou, né? Aqui a gente tem um hospital de campanha que não foi, felizmente até o momento, não foi necessário, né? E nesse ponto, vale destacar o seguinte, o prefeito teve uma atitude que foi assim, muito perspicaz, de criar um centro municipal, né, com iniciativa municipal, para atender as pessoas, enquanto o hospital de campanha não ficava pronto. E aí o que aconteceu? O hospital não ficou pronto e as pessoas estão sendo atendidas até hoje nesse centro que teve a iniciativa da prefeitura. Então você opõe, né, nesse debate esses entes, né, o presidente, os governadores, etc. E nesse momento você expõe as tensões que a gente tem no país, que são tensões que têm sido levadas sempre, e isso que é o preocupante hoje, elas têm sido sempre levadas para uma dicotomia, né, uma dualidade. Olha, ou você tudo caiu no maniqueísmo muito difícil no Brasil. Eu acho que essa herança a gente vai demorar muito a superar. O Brasil não tem hoje uma reflexão sobre fatos, né? Aquilo que é material não é uma questão mais. As pessoas agora interpretam as coisas pela eu acho que, né? Eu acho. E aí alguém diz que acha também. E aí todos nós achamos. E não importa, você está vendo ali, isso aqui é uma régua, né? Aí alguém diz, não, isso não é uma régua. Isso aí é obviamente uma faca. Virou uma faca, né? E aí você cria. Como se você pudesse fazer isso eternamente. Você pode ter divergências interpretativas, não é esse o ponto. Mas a gente chegou a um ponto em que está difícil inviabilizar o consenso. Quando você inviabiliza o consenso, a dinâmica fica tensa, né? E você não sabe mais, você não tem mais como justificar. Você pode justificar qualquer coisa, esse é o perigo, né? Você não tem, já que não existe justificativa, tudo é distorcido, você pode justificar qualquer coisa. E aí a gente entende várias questões relativas a esse processo todo. Por exemplo, uma espécie de constante ataque às instituições científicas, né? A ciência é um problema nesse contexto, porque ela diz, temos dados. O que acontece para você apresentar um dado científico? Você tem uma ideia, vai lá e apresenta? Não. Né? Para você apresentar um dado científico, você segue uma série de metodologias, chega a uma conclusão, aí acabou quando você chegou à sua conclusão? Não. Você ainda é avaliado pelos outros cientistas, que eles podem dizer que você errou, né? Eles podem apresentar diferentes perspectivas. Então, um dado, o dado pode não ser neutro, mas ele é discutido, ele tem que se sustentar, né? Ele tem que ser capaz de se manter de pé. E isso é um problema quando você quer que o mundo se adapte ao seu desejo, né? Então, por exemplo, a questão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olha, temos um aumento nas queimadas na Amazônia. O governo federal diz, não tem não. O INPE, o presidente do INPE, tem sim, olha aqui, está aqui, estamos vendo, né? Os índices são esses. Não tem não. Isso é coisa de quem quer enfraquecer o governo. Vamos fazer o quê? Vamos demitir o presidente do INPE. Isso, você elimina o mensageiro, mas a mensagem continua lá. Não é porque você eliminou a voz do presidente do INPE que as queimadas diminuíram. E você não tem como sustentar esse constante ataque a qualquer coisa que se diga. Isso gera um problema, e a população acaba sendo influenciada por isso. Porque qualquer coisa que, num momento drástico como esse, qualquer coisa que afeta, né, as vidas, e muitas coisas têm afetado as vidas, começam a parecer que são desejos dos outros. Né? São sempre desejos dos outros, que não precisava ser assim. E aí a gente nunca... a gente não tem como conseguir consenso numa situação dessa. Né?
E acho muito problemático esse conflito contínuo que a gente tem alimentado. Isso tem reverberado em vários setores da vida, né? Vários setores da vida. Você tem isso dentro de casa, você tem isso dentro das famílias, você tem isso em grupos de amigos, né? Isso aí foi uma coisa que marcou intensamente esse período recente da história do Brasil. A gente não vai sair como era antes, nesse sentido de que muitas relações foram rompidas, né, em virtude do efeito desse tipo de discurso. Esse aí é um gancho já para o nosso próximo bloco, Nogueira. Então eu acho que certeza. É a hora também da gente chamar nosso intervalo. Não, só fazer um pequeno comentário. Parece que nós estamos num momento de obscurantismo, né? A ciência precisa provar para a população, em pleno século XXI, com tantos avanços que tivemos, com uma vacina ficando pronta em tempo recorde com relação, mas nós vamos ignorar a ciência e acreditar num discurso vazio. Tempos difíceis, diria, que vivemos, né? Bom, professor, são 8h09. Você quer a resposta agora ou daqui a pouco, Arnaldo, ele comenta o seu comentário aí? Não, vamos deixar para o próximo bloco. Então vamos para o próximo bloco. Do que ele falou, sim, mas é nosso próximo assunto, os impactos de diversos setores, o quanto isso impactou diretamente no convívio social, na educação, em vários outros setores. E tem um outro tema, se você me permitir, Arnaldo, que pode estar relacionado ao impacto da pandemia também, nesse convívio aí. E o professor falou agora há pouco aí sobre a divisão familiar, divisão até de entes queridos, casais, essa coisa toda. Desde a eleição, e a gente pode falar sobre esse avolumado crescimento do ódio. Podemos comentar sobre isso também, né? Apesar de algumas pessoas não concordarem, mas sobre essa questão desse ódio que está mais, parece que afluente agora, está mais, sabe, a coisa está mais forte. Então são 8h10, nós voltamos a seguir com o Folha no Ar, primeira edição. Você que está participando conosco aí nas redes sociais, no Face, daqui a pouco a gente passa também a sua pergunta, o seu comentário aí ao professor antropólogo, o Carlos Valpassos, hoje conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Doenf saúde os